Fala pessoal, Everton aqui. Eu iria fazer uma pergunta que eu já fiz nos vídeos anteriores, se você tem realizado atividade física. Mas hoje, continuando a reflexão dessa pergunta, você sabe que a prática de atividade física traz benefícios em geral para a nossa saúde. Não somente na questão estética, somente por causa da questão estética nós devemos ter uma prática de exercícios físicos regulares. Claro que o fato de você estar praticando atividade física vai melhorar sua disposição, sua energia, totalmente a sua autoestima. E a questão estética é uma questão de consequência. Claro que se você é o único motivador, por exemplo, a questão da estética, é melhor que você comece com esse objetivo, porque é melhor do que continuar no sedentarismo. E muita gente faz promessa de final de ano. Ah, agora eu entro na academia. Ah, agora eu emagreço. Ah, agora começa e depois para. Para você conseguir ter os resultados, é necessário consistência. Começar e não parar. No início, a gente está no gás, a gente está motivado, estamos começando uma atividade nova. Só que com o tempo, às vezes a vida acaba tomando conta, a gente entra na rotina, às vezes os exercícios acabam sendo um pouco monótono, nós ficamos com dor, tem dia que a gente está muito cansado, estressado. Mas a questão é, se você começar e parar, não vai dar tanto resultado, a intensidade que você colocou ali no início. É importante você manter consistência no processo. Não adianta você começar com tudo de uma vez assim e depois parar. É melhor que comece com mais calma, com intensidade baixa, frequência baixa. Que isso? Eu não estou falando frequência cardíaca, estou falando frequência de dias que você pratica atividade física, intensidade é o tempo que você fica ali na academia, é o volume, ou na sua casa. E independente da atividade física, é super importante você ter uma orientação, saber executar os exercícios corretamente, para você evitar qualquer tipo de lesão, para você extrair os melhores resultados. Tem pessoas que querem treinar por conta e fica repetindo os mesmos grupos musculares todos os dias. Isso daí não vai fazer com que o corpo se recupere, né? Tem até uma lesão, um risco de lesão, não significa que vai acontecer, mas o nosso corpo ele precisa, a musculatura, às vezes até de 48 horas, dependendo do estímulo, para se recuperar das microlesões durante o exercício físico, se ele foi bem feito, bem realizado. Tá? Então, num programa de treino, isso daí é bem trabalhado, tá? Bem periodizado, bem planejado. Então, o que eu recomendo, em primeiro lugar, você começar a fazer atividade física, saber qual é o seu objetivo, saber que, além dos objetivos estéticos, você tem que fazer pela sua saúde no curto, médio e longo prazo. Também não vai, assim, o exercício físico não vai curar doença. Ele não está aqui para isso, ele está para melhorar a sua qualidade de vida e evitar que você tenha complicação, tá? É melhor com exercício físico do que com nenhum exercício. Só que antes de iniciar qualquer prática, também recomendo que você consulte seu médico para saber sua condição física atual. Tem pessoas que, infelizmente, às vezes tem que ficar um tempo sem praticar ou tem que praticar de forma adaptada, mas sempre é possível conciliar. Tá? Então a primeira coisa é procurar um médico, a segunda coisa é começar seu programa de atividade física, de dieta, tá? E manter a consistência. Tem gente que começa e realmente desiste, resolve de repente, agora eu vou parar, depois eu continuo e não volta nunca mais. Ou fica nessa, né? Começa e para, começa e para. Como eu sei disso? Eu já passei por esse processo. Já passei, já aconteceu mais de uma vez. Às vezes a vida realmente toma conta. E eu posso falar, porque eu treino atividade física, eu faço atividade física, assim, exercício até de alta intensidade, como treinamento, não só como hobby, desde 1996. Faz um tempão já. Então, nesse meio tempo, eu consegui manter durante alguns anos, assim, de uma maneira
intensa, inconsistente, depois eu tive os altos e baixos, depois eu consegui retornar e consegui manter durante um bom tempo, assim, anos novamente. Depois aconteceu de eu parar de novo e a gente perde, né, muito dos ganhos que a gente teve. O ideal é a gente não parar, só que tem que estar planejado até a fase de destreinamento. Quando a gente treina em excesso qualquer coisa, também não vai ser saudável. Tá? Então, ali o treino que eu fazia excedia a questão de saúde, porque eu cheguei a fazer treino para competição esportiva. Tá? Todo mundo acha assim, que todos os atletas são saudáveis. Eu procurava, no meu caso, ser saudável, mas o objetivo ali era desempenho, performance. Tá? Então, no seu caso aí, que você está parado, quer começar uma atividade física, comece da maneira correta. Claro que no esporte, principalmente de alto nível, nós podemos extrair algumas coisas, que nem, por exemplo, a mentalidade. Que mentalidade eu tenho que ter para conseguir aguentar essas cargas horárias de treino, ser disciplinado no meu programa de treino, até de dieta, para atingir os resultados? Por exemplo, eu posso ser um atleta, mas se eu fiquei um tempo parado, como eu recomeço? Ah, mas antes eu conseguia fazer um monte de coisa. Se eu começar com tudo, eu sei que eu vou me machucar. Então, a questão é o jeito com que você pensa, como que você vai encarar o seu programa de treino, como que você faz o exercício no dia a dia. É como se fosse uma sementinha que você tivesse plantado e você vai colher os resultados lá na frente. Por isso que a gente tem que preparar o solo, tem que ser uma boa semente, num solo fértil, a gente tem que regar. Isso aqui é apenas uma analogia, com exercício não é diferente. E eu estou batendo na tecla do exercício porque é onde que a maioria tem preguiça. Não vai fazer. Não, fala que não tem tempo. Tempo é questão de prioridade. Muita gente tem sim. Se arrumar na agenda vai ter um tempo. Não vou falar todo mundo. Realmente tem pessoas que às vezes a vida está cobrando outras prioridades naquele momento, só que tudo tem um preço. Tá? E a sua saúde ela não é menos importante. Então eu recomendo fortemente que você comece a fazer atividade física. Tá? Eu desenvolvi o programa do Método Super Saudável para ajudar as pessoas que às vezes realmente não tem tempo de frequentar uma academia, quer começar e às vezes até inicia na academia, mas não tem os melhores resultados, porque às vezes falta uma orientação, às vezes falta uma mentalidade correta. Claro que o programa não vai fazer milagre, não é esse o objetivo. Se você está procurando uma solução milagrosa, não é aqui que você vai escutar. Eu estou falando de alguma coisa, de algo que dá resultado. Ah, mas como que você pode falar de emagrecimento definitivo? A definitivo é a sua mentalidade, porque você nunca mais vai parar de treinar. E se você parar, você vai saber como que você vai voltar. E você vai acabar, você não vai ter mais os hábitos que você tinha antes. Você tem que parar de comer porcaria 24 horas por dia. Claro que ninguém come, né, 24 horas por dia, mas a maior parte da vida da maioria das pessoas, pelo que eu vejo, é desregrado. E depois não sabe porque não atingiu o resultado que queria. Você vai ter que focar por um período 100% da sua energia, do seu tempo, não do seu tempo, mas que eu quero dizer assim, o seu foco. Por exemplo, não é para eu comer pão, um exemplo. Não é para comer pão. Não é para você comer pão. Você tem que fazer o quê? No meu programa de dieta, planejado, eu posso comer pão? Não posso. Então eu só vou comer o que foi realmente planejado. Ah, mas estou com vontade. Vai ter que vencer a vontade. É para treinar 5 vezes na semana? Eu tenho que treinar 5 vezes na semana. Ponto. Não tem mais. É isso. Tá? É que nem você vai para o trabalho. Você não tem lá a sua rotina todos os dias. Ah, agora é a hora de ir para o trabalho. Né? Vou trabalhar de tal hora até tal hora, tem que bater as metas. O exercício é mais ou menos assim. Tá? Programa de dieta também. E depois, com o tempo, nós vamos colocando dificuldade, intensidade, porque temos que mudar o estímulo. E aí, entrando aqui novamente para o programa do Método Super Saudável, eu coloquei ali todo o meu conhecimento para te ajudar realmente a mudar sua mentalidade, que eu vi que faz diferença, porque tem pessoas que tinham
ganhado peso e não conseguiu voltar às suas rotinas de antes de ganhar peso. Tem gente que nunca fez atividade física e fala assim, agora eu vou emagrecer. Algumas até conseguem emagrecer e depois ganha tudo de novo, efeito sanfona. Tá? Aí eu percebi por que eu conseguia ter resultados e outras pessoas não. Sendo que, independente do meu conhecimento teórico, a questão da prática da atividade física, algumas coisas não vão mudar. E eu percebi que a mentalidade mudava, o jeito de treinar, o jeito de encarar, a paciência durante o processo, curtir essa jornada. Só que falar é fácil. Para quem está escutando e não passou por isso, vai ter muita mais dificuldade de extrair isso daqui. Isso daqui te ajuda. Agora é como se tivesse um mapa, só que conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Eu percorri o caminho. Se você não está acostumado, se você está acima do peso, alguma coisa não está legal. Eu não estou dizendo no sentido estético, cada um. Eu não estou falando também aqui de padrões de beleza, porque tem alguns que vão falar, mas não pode ter essa estética. Não, eu não tenho nada contra. A questão aqui eu estou falando de atividade física, de saúde, acabar com a obesidade mórbida, que traz riscos cardiovasculares, para você que está incomodado com a sua saúde, com o seu peso, para essas pessoas. Quem falar, não, tá tudo certo, tá tudo bom, beleza, não tenho nada contra, a vida que segue. Aqui eu só estou falando com quem está procurando, né, ajuda, e isso é bem sério. E a gente precisa, às vezes, realmente de uma equipe multidisciplinar, seja de médicos, nutricionistas, professores de educação física, para fazer um trabalho em conjunto, tá? Porque o corpo, ele tem suas individualidades, existem vários fatores. E mesmo assim, no método super saudável, tem coisas que eu não vou conseguir fazer uma avaliação individual de cada um. Porém, ali tem muito conhecimento que muitas vezes as pessoas que começam simplesmente por conta, eu coloco o tênis, saio andando, caminhando, é legal, muito bom, faz bem caminhar. Mas você quer algo a mais? Como que eu faço? E aí entra o programa. Ah, mas eu já estou na academia. Eu posso adquirir o programa? Claro, pode. Só que você vai ter que sentar e estudar para entender o que eu estou falando. Tem gente que também pode acabar adquirindo o programa e já quer pular lá para o treino. Não. O programa está dividido em 4 pilares. Tá? E não subestime, falar assim, isso aqui eu já sei. Então por que você não está extraindo os resultados, se você já sabe? Então, o primeiro pilar do método super saudável é a mentalidade, que você vai levar para encarar, que nem eu comentei anteriormente, para o programa de dieta, para o seu treino, para o seu dia a dia, tudo. Tá? Segundo, nutrição. Eu não vou montar plano alimentar. Só um nutricionista, com uma consulta, ele vai entender das suas especificidades e individualidades. O que eu posso é orientar em relação a quais alimentos são saudáveis, como nós podemos fazer melhores escolhas, como que o módulo 1 de mentalidade interfere no módulo 2, tá? Só o fato de você fazer melhores escolhas nas suas refeições já vai te ajudar a ter muito resultado, tá? E tem gente que até sabe, isso aqui eu posso comer, isso aqui não posso comer, e mesmo assim acaba não atingindo o resultado que quer. Alguma coisa está falhando. Então lá eu dou passo a passo, o básico que você tem que saber, nada em excesso. Se você tiver curiosidade, pode até deixar uma pergunta, eu posso até incluir outros conhecimentos, mas para quem assim que tem uma alimentação totalmente desregrada, já é uma luz para incluir junto com o programa de treino. Então depois vem o programa de treino. Eu explico os tipos de exercícios, tipos de treinamentos, porque o meu objetivo não é só que você treine as planilhas que eu criei. Não, você pode treinar as planilhas que eu criei na sua casa, você pode entrar para um box de crossfit, fazer crossfit, você pode entrar para uma academia de musculação, qualquer atividade física do seu interesse.
E mesmo assim você vai conseguir extrair bons resultados, porque no módulo de treinamento eu não só passo as planilhas. Eu passo as planilhas, eu ensino como executar vários exercícios utilizando o próprio peso corporal. Alguns deles eu mostro ou comento qual adaptação poderia ser feita ali em relação à substituição ou até como aumentar a intensidade. Eu falo das estratégias de treino, como o nosso organismo responde ao estímulo com uma carga, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com peso. Então, várias coisas em relação até à fisiologia, só que para leigos, para que a pessoa entenda e realmente consiga aplicar isso no dia a dia, porque o importante é saber aplicar. Depois, vamos para o módulo de descanso. Como assim descanso? Bom, tem os intervalos entre as repetições que eu chamo de descanso. Tem gente que vai falar, isso aí não é descanso. Para mim é descanso. Os intervalos que eu dou entre uma série e outra, entre uma repetição e outra. Se você nunca treinou, você está aqui viajando, mas você vendo as planilhas, você vai entender. E geralmente os programas de treinamento em qualquer academia geralmente utilizam desse modelo, tá? Porque é importante. O descanso entre uma sessão de treino e outra. E só o fato de você entender, você vai começar a respeitar melhor. Você vai saber que tipo de atividade física que você pode fazer. Como você já sabe o que é volume, que é intensidade, como treinar. E as planilhas estão divididas ainda em iniciante, intermediário e avançado. Sendo que se você ainda adquiriu o programa, como que tem muito conteúdo teórico, eu coloquei até um módulo, comece por aqui, para você já iniciar fazendo atividade física. Ali eu treino junto. É um treino assim um pouco até mais leve. Leve depende para quem também, né? Porque às vezes o que é leve para uma pessoa pode ser muito intenso para outras. Mas a ideia é você treinar comigo. Eu mostro ali em tempo, nas aulas, como executar e vou executando junto. Só que é super interessante e super importante você ter autonomia. Por isso dos outros módulos. Eu não quero que você fique dependente só de fazer o treino quando eu estou fazendo, executando junto. Eu quero que você entenda todo o modelo, que você saiba seguir por conta as planilhas e colocar intensidade, saber como fazer. Claro que dentro das planilhas, nos treinos que eu não executo junto, eu deixo um vídeo explicando de como deve ser executado os treinos, com um tempo também, para chegar uma hora que você também não vai precisar disso. Mas no início eu pego desde o passo a passo, o que é um alongamento, o que é um exercício para trabalhar a região do peitoral, por exemplo, o que é hipertrofia, mas bem básico, tá? A questão, o programa não é focado na teoria, apesar de ter muita teoria, tá? Mas é a teoria para você se tornar independente, tanto que eu sempre passo a analogia do piloto e uma Ferrari, por exemplo. Todo programa de treino assim é como se fosse um carro de Fórmula 1 ou uma Ferrari, uma Lamborghini, esses carros esportivos, mas não adianta nada você ter um super carro e não for um bom piloto. O piloto é mais importante. Claro que daí o piloto e um bom carro vai fazer total diferença. Então os programas, assim, a parte de dieta, de alimentação, treino, é o programa, é o carro. Só que se você não for a pessoa certa para executar isso da forma correta, você não vai extrair os melhores resultados. E aí que o pessoal não entende. E aí que o pessoal falha. E muitas vezes nos outros programas que eu vejo, não trabalha a mentalidade. Até falar, vou mentalidade de magro e tal. Mas a questão ali não é só ter uma mentalidade de magro no método super saudável. É ter uma mentalidade de um atleta campeão. Mas você não vai precisar treinar como um atleta. Porque daí a gente não está falando muito de saúde. Mas nós vamos utilizar a mentalidade do atleta para a gente colocar no nosso programa de treino e a gente não nos auto-sabotar, para você não se sabotar. Porque falando de atividade física, quem é o cara lá que é referência em ter disciplina e atingir resultados? Um atleta de alto nível, tá?
Como alguns sabem, eu já fui atleta, né? Tive resultados em algumas competições, que nem eu comentei, já pratico atividade física, exercício há muito tempo, tá? E ainda eu fiz uma coisa além. A atividade física que eu praticava, que eu não considero apenas como atividade física e nem só como esporte, é uma arte marcial, que é um estilo de vida, que é o karatê, que eu trouxe para minha vida de forma em geral, que mudou a minha maneira de ver o mundo, que me moldou como pessoa. Então eu coloquei muito dessa disciplina também do karatê para te ajudar a moldar, a ter uma mentalidade campeã, como, por exemplo, um karateca, né, um artista marcial e um atleta. Então, talvez esse conteúdo dessa forma você não vai ver em lugar nenhum, porque eu juntei várias coisas. Só que tem gente que vai falar, não, isso não é importante, não precisa. Tá bom, continua tendo os resultados que você sempre teve. É tudo questão de escolha. Mas aqueles que se dispuserem, falar, não, eu quero mudar de vida para melhor. Eu quero ter uma saúde, eu estou disposto a fazer o que é necessário. Tenho paciência. Dá para ter resultado rápido? Dá. Só que aí é a cereja do bolo. Se a gente começar do jeito errado, o seu corpo não está preparado para isso. O risco de você se machucar, ter uma lesão ou desregular o organismo é muito grande. Eu não aconselho. Resultado, às vezes, tudo que vem muito rápido, às vezes vai muito rápido também. Eu quero que você tenha resultados definitivos. Você só não vai ter esse resultado se você tiver algum problema de saúde, provavelmente, tá? Ou uma questão genética que te limite, né? O fator idade pode também limitar algumas pessoas, alguns medicamentos, ou você não seguiu passo a passo pelo tempo que for necessário. Se você fizer o que pelo tempo necessário para atingir os resultados, respeitando todas as fases, sem excesso e sem também preguiça, você vai conseguir o resultado. Tá? Só que não adianta olhar a modelo lá da televisão ou do Instagram, seja o que for. Aquela pessoa é natural, ela atingiu aquele resultado só com exercício e boa alimentação, ou teve outros recursos que foram utilizados no meio desse processo. Isso conta também. Outra coisa, você é uma pessoa que já realizava atividade física na sua vida ou você está começando? Então nós temos que setar nossa expectativa. Eu não te prometo nenhum corpo perfeito esteticamente em relação aos padrões de beleza. Sendo que é possível chegar ter um bom corpo, que isso é relativo, o que seria um bom corpo, né? Mas eu te prometo a sua melhor versão de si mesmo, de maneira natural. Isso você vai conseguir. Você vai sentir muito mais disposição no seu dia a dia. Não vai ser de uma hora para outra, muitas vezes, mas que você vai sentir, você vai. Tá? Você vai melhorar seu condicionamento físico, as suas habilidades motoras, tudo isso, a sua mentalidade. E você mudando sua cabeça, qualquer coisa que não estiver dentro da sua nova visão de mundo, você vai ficar incomodado, você vai querer mudar. Você não vai aceitar, por exemplo, o treino, fazer um treino de qualquer jeito. Você não vai aceitar ingerir para o seu corpo coisas que são nocivas, que, depois de tanto sacrifício que você conseguiu ter uma boa saúde, resultados estéticos também, você não vai simplesmente chutar o balde, tá? Porque você sabe a importância de ter uma boa alimentação, você vai cuidar do seu corpo com carinho, você vai ter uma boa longevidade, você vai ficar muito mais belo, muito mais bela, tá? Você vai ter um envelhecimento saudável, você vai sumir muitas das dores às vezes que a gente tem no dia a dia. Muitas coisas que a gente fazia ali, já se sentia cansado, não vai sentir tão cansado. E as pessoas vão olhar para você de outra forma. Vai parecer fácil, mas não sabe o que você passou. Só que isso daí é um processo. E elas não vão estar com a mente preparada para passar o que você passou. Porque isso daí é uma construção.
E no método super saudável, então, ele é um complemento a qualquer programa de treino, qualquer programa de dieta. Ele não é para excluir. Mas dá para atingir resultados só com ele? Sim. Por isso que eu tenho dedicado meu tempo, minha energia. Tem muitas coisas que eu gostaria de evoluir, melhorar, atualizar, mas isso daí eu vou colocando ao longo do tempo, porque eu pensei, se eu esperar estar perfeito para colocar, eu deixo de ajudar muita gente que já poderia colher os resultados. Tá? Então eu aceito qualquer crítica, feedback, conselho, dúvida, é para a gente melhorar isso daí. Tá? Mas só o fato de você sair do sedentarismo, saber como executar os exercícios, se interessar, ter esse mapa, mudar a sua cabeça, você vai atingir resultados. Tá? Confia em você. E para aquelas pessoas que estão em dúvida se deve adquirir o programa de treino ou não, eu dou 30 dias de garantias. É só você entrar lá, acessar, gostei, você continua. Se não gostou, você pede o reembolso. Lá pelo próprio Hotmart, que é uma plataforma que intermedia, né, o curso, não precisa dar justificativa nenhuma. Dentro dos 30 dias, você recebe integralmente o seu dinheiro de volta. Então o risco é zero. Tá? Então você vai lá, testa o programa, se gostou, é só você manter o foco e continuar. Se não gostou, tudo bem, sem problema nenhum. Continuamos amigos. Tá? Eu só estou aqui para te informar e tentar te ajudar com o meu conhecimento. Eu treino karatê desde 1996, tive resultados expressivos até, né? Já fui campeão paulista, campeão brasileiro, terceiro no Pan-Americano, mas aqui eu não estou para vender curso nem de karatê, né? Nenhum curso esportivo, eu estou aqui para oferecer saúde. E já dou aula, né, desde 2004 de karatê, mas eu sou formado em educação física desde 2007. Eu já estou em escola, já trabalhei em empresa fazendo uma avaliação física, já trabalhei em academia com musculação, trabalho também com cross-training funcional, já fui personal. Então, entre outras coisas, dentro da área da educação física. Tá? Então, eu coloquei lá o meu conhecimento para tentar te ajudar. Essa é a forma que eu posso fazer. Então, se você quer melhorar a sua saúde, se você quer adquirir conhecimento, eu recomendo fortemente você adquirir o programa. Claro que se você está com lesão, está com dor no ombro, está com dor no joelho, está com dor nas costas, aí o programa não é para você no momento. O ideal é você passar por um médico, ortopedista, depois fazer uma fisioterapia, fazer fortalecimento, escutar o que ele aconselha e depois, se você estiver apto à prática de atividade física, aí o método super saudável você vai extrair 100%. Mas você pode me perguntar, mas você falou que não precisa seguir as planilhas. Bom, é o seguinte, o programa pode te ajudar mesmo que você não faça os exercícios do método? Sim, ele é baseado em 4 pilares. Quando a gente tira um pilar, pode ser que a gente não extraia os melhores resultados. Eu prometo nos 4, quando você seguir os 4 pilares. Só que, se você estiver fazendo uma atividade física em paralelo, respeitando o que o profissional está te falando, e você seguir as outras etapas que eu demonstro ali, que eu exponho, vai te ajudar? Com certeza, tá? Então, o método, por exemplo, no módulo de mentalidade, substitui a consulta com um psicólogo? Não. Se você precisa se consultar com um psicólogo, seja por qualquer motivo, continue com um psicólogo, porque ali eu só extraí algumas coisas da área que eu adquiri ao longo do tempo, depois que eu também fui estudar, para te mostrar uma atividade ali, uma dinâmica, como que você pode controlar seu pensamento, entender em relação às suas vontades e ganhar, mas é ter disciplina para fazer exercício e treinar da maneira correta, mas não substitui um psicólogo. Na parte de alimentação, nutrição, substitui um nutricionista? Não também. Ali é informacional, mas tenha certeza que vai te ajudar. Porque você vai ter que, se você não seguir o que está ali,
e for pesquisar tudo por conta, você vai ver um monte de gente falando coisas contraditórias, até certo profissionais. Você vai perder tempo. Muitas vezes, às vezes você não tem tempo de pesquisar a respeito e pode ser que você fique perdido. Mas o ideal é você adquirir conhecimento, mas se você tem um profissional te auxiliando, aí você segue o que o profissional está te falando, tá? Porque cada pessoa tem sua individualidade. Ali eu coloco de maneira geral. Mas para às vezes no momento não tem a oportunidade de frequentar, de contratar um nutricionista. Apesar de eu recomendar, seja por motivo financeiro ou, sei lá, a distância, seja o motivo que for. Mas conhecimento sempre é bem-vindo, desde que seja um bom conhecimento. E eu confio no conhecimento que eu coloquei ali, tá? No terceiro módulo, treinamento físico, eu falo de maneira geral. Substitui, por exemplo, uma academia? Não é o objetivo substituir a academia. Substitui um personal trainer particular? Não é o objetivo substituir o personal trainer. É complementar. Mas eu posso seguir só as planilhas? Como eu falei anteriormente, sim. E como eu sou professor de educação física, eu coloquei uma ênfase um pouco maior nisso daí. Como eu fui atleta, eu também falei muito da mentalidade. Eu coloco a mentalidade tanto na parte de nutrição e na parte de treino, como você encarar o treino. Eu explico ali exatamente o que você tem que fazer, como você tem que agir, tá? E na parte de descanso é a mesma coisa. Bom, espero aí ter te ajudado, ter esclarecido. Outras coisas que eu pensei agora. Muita gente, e se eu fizer dieta tal, emagrece. E se eu cortar tal coisa da alimentação. Tem tantas coisas que eu posso ficar falando, que se cortar o açúcar vai acontecer isso, cortar aquilo. O que eu posso resumir, você tem que cortar, de preferência, os alimentos ultraprocessados, industrializados, até os processados, né? Se você não sabe o que é isso, pode fazer uma pesquisa no Google. São os alimentos ricos em sódio, açúcar, com baixa quantidade de nutrientes, altas taxas de calorias, com um monte de químicos que mais inflamam o nosso corpo e não nutre de forma nenhuma, tá? Então, por isso que eu falei, a ideia é com que você aprenda a fazer melhores escolhas. E toda vez que a gente para de consumir esses alimentos nocivos, existem processos fisiológicos benéficos que geralmente acontecem no nosso corpo. Mas quando nós ingerimos esses alimentos, é o efeito contrário, tá? Mas você falou que dá para emagrecer comendo de tudo, sem deixar de comer o que gosta. Sim, se você comer estrategicamente. E aí agora não dá para ficar falando de todas as estratégias, né? Mas se você comer estrategicamente, não é para comer também todo dia. Você falou, você pode comer chocolate todo dia. Dependendo da pessoa até poderia, mas aí um nutricionista poderia te orientar melhor. Mas, da minha estratégia, a estratégia do método super saudável, você poderia ter uma alimentação onde você não precisa deixar de comer as suas comidas favoritas e ainda ter resultado ainda com saúde. Tá? Daí você teria que adquirir o programa lá, porque eu falo de maneira detalhada. E lá é um módulo inteiro sobre isso, né? Com várias aulas. Não vou conseguir falar aqui, né, num vídeo de conteúdo. Apesar de o vídeo já está aqui já uns 30 minutos. Já é um vídeo longo, né? Então eu teria que gravar, editar, explicar, e lá eu coloco todo esse conteúdo com uma qualidade melhor, uma forma assim didática, mas você tem que estudar. Não vai ser assim, adquirir agora, já vou ter o resultado sem fazer nada. É que nem assim, eu pagar academia e não ir. Não vai ter resultado. Não estou oferecendo coisa milagrosa, uma pílula que você vai tomar e já está no peso ideal para sempre. Primeiro você tem que mudar sua cabeça para não ficar procurando essas soluções milagrosas. Não existe milagre nesse sentido. Tá? Bom, então se você gostou,
desse conteúdo, dá um gostei, clica em curtir, deixa um comentário. Se você não gostou, tem reclamação ou sugestão, pode comentar, pode compartilhar esse vídeo aí. Se você tiver dúvida, pode deixar um comentário abaixo ou me mandar mensagem no privado. E se você quiser dar um passo a mais, conhecer o programa do Método Super Saudável, clica no link abaixo, né? Ou vai no link da bio, depende aonde você está vendo esse vídeo. Por exemplo, se você estiver vendo no YouTube, tem o link aqui embaixo, que é o métodosupersaudável.com. Você pode escrever, procurar aí no seu navegador, do seu notebook, do seu computador, do celular, navegador. Procure o site métodosupersaudável.com. Ou se você está vendo pelo Instagram, no Reels, numa publicação, não vai ter o link, daí você procura o meu perfil. Pode ser o meu perfil pessoal ou o perfil oficial do Método Super Saudável. Vai estar lá o link, métodosupersaudável.com, só clicar. Ou se você também estiver vendo no Face, provavelmente vai ter o link aí também para você só clicar. Tá bom? E lá você vai fazer um cadastro gratuito com seu nome, e-mail e número do WhatsApp. E você vai receber acesso a uma apresentação gratuita minha, onde eu falo dos 3 mitos que impedem a maioria das pessoas de emagrecer, 3 estratégias, 3 dicas para te ajudar a turbinar. Falo da minha dica mais importante, né, que vai fazer com que a pessoa extraia os melhores resultados. Eu falei um pouco aqui sobre ela, mas se a pessoa quiser daí depois ter o passo a passo, realmente conhecer o programa completo, lá eu falo como vai funcionar, né? O que realmente você vai receber no programa, eu falo ali de forma detalhada. E se gostar, você pode adquirir sem risco, por causa da garantia de 30 dias. E daí tá todo o meu conhecimento ali, e a questão é só você praticar. E você vai ter os resultados que você deseja, que você merece. Claro que você tem que setar também suas expectativas, tá bom? Então é isso. Clica no link. E se você estiver vendo pelos stories, geralmente eu coloco o link agora. Tá bom? Então, acesse o métodosupersaudável.com. Até mais.